Boa tarde a todos. Quero cumprimentar você que está acompanhando mais uma sessão de Câmara e acompanhando o meu trabalho nesses 3 anos e 9 meses. Em nome do Alan, cumprimentar o pessoal da TV Câmara, cumprimentar as meninas que estão fazendo a linguagem de sinais, traduzindo aí para vocês e levando mais inclusão para as nossas casas. É um prazer estar aqui subindo nessa tribuna para falar um pouquinho dessa semana que foi muito intensa. Percorri muitos bairros da cidade e detectei alguns problemas. E é a função do vereador fiscalizar e também indicar a prefeitura através das nossas ferramentas de trabalho. Foi isso que eu fiz. Passei lá no Pitoresco, ali na Avenida São Jorge, na subida que chega ali no Cidade de Salvador, e vi as más condições daquele espaço esportivo e de lazer. Aquele campinho está horrível, horrível, um campinho que precisa de manutenção. Nós temos uma foto, vou pedir para que coloque, por favor, é o slide 2, e por último, que eu vou colocar os meus contatos, tá bom? Então, olha só, fiz esse pedido e espero subir aqui em breve para falar de mais uma solicitação atendida. Agora, no que diz respeito ao transporte público coletivo, ali na Geraldo Scavone, um abrigo de ônibus, um ponto de ônibus, estava sem cobertura. E eu falei na manhã de hoje sobre essa demanda, sobre esse pedido, essa solicitação que eu fiz, eu protocolei essa solicitação. No entanto, a gente tem que ser justo. Nesta manhã, na hora que a gente estava falando, a equipe da Secretaria de Mobilidade ou a empresa contratada já estava fazendo a manutenção, colocando essa cobertura nesse ponto de ônibus. Então, eu agradeço, porém, quero aqui reforçar que não era só a cobertura. O banco que é de concreto, Roninha que trabalhou com obra sabe, um concreto, Roninha, daquele bem rústico, aquele que fica difícil da pessoa sentar, que marca toda a perna, está esfarelando, Então falta aquilo que a gente chama de capricho, de zelo, de pensar nas pessoas. Então fica aqui meu pedido, já está colocado no papel, então eu espero que a gente consiga ter aí uma melhora nas condições para os usuários do transporte público coletivo. E dando sequência ainda nesses pedidos de manutenção na cidade, eu fui no Parque Santo Antônio. Gente, todo mundo sabe que a pista de bicicross Luciano Bruni é tradicional, nós temos dezenas de atletas que ainda disputam campeonatos paulista, brasileiro, e centenas de ex-atletas que fizeram a história no mundo, campeões mundiais. Aqui me recordo do Vinícius, mandar um abraço, acredito que o Vinícius ainda esteja morando nos Estados Unidos, mas foram sementes plantadas. Mas o esporte, ele está diretamente ligado, o seu resultado, às boas condições para a sua prática, isso é óbvio. E a pista precisa de uma manutenção. Tem algumas curvas sem o asfalto, tem curvas que o asfalto está muito antigo, está muito velho, faltando alguns pedaços. Então a gente pede para que a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, através da Secretaria de Infraestrutura, faça esse reparo. Por quê? É um esporte de risco, embora tenha todo o aparato, o atleta ele se protege, mas a gente sabe que se cair numa condição dessa, machuca bastante. Então, em nome dos atletas do Jacareí Bicicross Clube, eu peço essa manutenção. Mas eu quero fazer um comentário do esporte de um modo geral. Nos últimos tempos, eu vou falar só dessa gestão, talvez de 8 anos para cá, o esporte está estagnado. E a gente consegue visualizar pelo simples fato de não ter uma sede apropriada. Tiraram ali no Lamartine de la Maré, onde era a sede da Secretaria de Esportes, colocaram no antigo Hotel Piazza. Meu Deus, tirar a Secretaria de Esporte para colocar dentro do hotel.
com os funcionários todos desmotivados, né, a autoestima lá embaixo dos atletas, sem perspectiva, um orçamento muito baixo. E aqui eu quero pegar já o exemplo e a prova disso que eu estou falando, citando o bicicross. Algumas competições não são custeadas. O pessoal, nesse final de semana, foi disputar uma competição lá em Curitiba, sem ter o apoio. O apoio ao Paulista, Campeonato Paulista, está existindo com transporte, mas tem outras competições. Um atleta de alto nível, ele precisa disputar competições de nível nacional e até mesmo internacional. Isso cria envergadura, bagagem e faz com que a gente tenha melhores atletas, melhores colocados para servir de espelho para a nossa criançada que vem da base, da massificação. Então isso é fundamental. Espero que no ano que vem a gente consiga dar melhores condições para o esporte como um todo. Porém, eu não vejo bons sinais no comportamento das finanças públicas. E falo isso com propriedade, com base nos documentos da própria Secretaria de Finanças. Nessa semana, nós tivemos uma audiência pública para avaliar as metas fiscais do segundo quadrimestre. Metas fiscais do segundo quadrimestre. E olha o que a própria Secretaria de Finanças nos apresentou. Pode colocar o slide número 5, por favor. Nós tivemos um aumento da dívida do município, de 46%, saltando para 49%. Olha só, está aí, esse material foi entregue pela Secretaria de Finanças. Então, 49% e alguma coisa, não estou conseguindo enxergar os números menores, mas 49% da receita corrente líquida está comprometida. Você me dá uma parte, Hernani? Pois não? Isso é devido ao CAF, tá? Esse é o recurso do CAF. Tá? Foi explicado no dia da audiência pública. Sim. Tá? Obrigado, Edgar. Eu agradeço sempre as colocações, né? Mas que no fundo não muda que é uma dívida. Então, se é do CAF, se é de um outro empréstimo do SAI, continua sendo dívida. E isso sai da onde? Do nosso bolso, do bolso do contribuinte. Porque, Edgar, com todo respeito, eu sei que o senhor defende o prefeito Isaías, mas daí, chega num ano de eleição como esse, a gente não consegue explicar para o contribuinte que está tendo na porta da sua casa o recebimento de um boleto da taxa de lixo que foi elevado em até 102% para pagar a conta. Fruto, na minha opinião, de uma má gestão e comprovado. Repito, está aí na tela, vou pedir para que coloque de novo. Pode colocar, fazendo favor. Então, para vocês perceberem, não adianta falar, mas eu sou economista, é isso e aquilo, mas está aí, não consegue ajudar a administração a ter as finanças equilibradas, saltando de 46% para 49%, porque alguém tem que pagar essa conta. O IPMJ já sofreu um calote de 26 milhões. O prefeito atual parcelou em 60 vezes, só consegue pagar até 10 parcelas, 50 parcelas está deixando para lá, para o outro prefeito. Aí nós temos a dívida do CAF que foi citada aqui, nós temos um prédio adquirido pela educação de 40 milhões, um outro prédio de 25 milhões que foi adquirido pelo SAI, e por aí vai. Onde que vai fechar, como que vai fechar essa conta? Nós temos uma ponte que foi construída, que era para custar 17 milhões, custou 35. Nós temos um viaduto que era para custar 1,5 milhão, custou 6 milhões e 400. Por isso que nós abrimos uma CPI no dia de hoje. Nós compusemos a CPI, né? A CPI já foi aberta há 2 semanas, mas a composição está sendo feita agora, que é o próximo slide, já pode até colocar. Olha só que absurdo. O povo de Jacareí está com vergonha, colocaram até isopor lá, Flavinho. Colocaram isopor para dar uma maquiada. E todo mundo está falando que a ponte que tem que ser interditada, e que está tendo uma pressão muito grande para não interditar nesse período eleitoral, misturando política com a segurança e a vida das pessoas. É um absurdo isso. Então a gente não tem outra alternativa senão rezar. Todo mundo, você que é evangélico ora, católico reza. Por quê? Porque se tiver uma tragédia lá, vão achar 1000 desculpas. 1000 desculpas. Basta passar lá,
Eu não tenho coragem de passar de carro, mas olha o tamanho da trinca, 30 centímetros. As medições estão sendo feitas direto e cada dia aumenta. Vamos ver o que vai dar essa CPI. Agora a comissão foi composta, tem a vereadora Maria Amélia, o vereador Paulinho do Esporte e a vereadora Sônia Patas da Amizade. Isso tem que ser conduzido com a maior transparência e lisura possível, porque a justificativa do aumento, do superfaturamento de uma obra dessa, que chega na ordem do viaduto, no caso, a 340% de elevação, a população merece respeito, merece resposta. Vamos ver, vamos torcer para não terminar em pizza tudo isso, né? A gente vai acompanhar, vamos acompanhar de perto. Eu quero finalizar com a frase de hoje, que a irresponsabilidade de uns condena outros. Infelizmente, a classe política ainda passa por um momento muito delicado, fruto de más conduções, de irresponsabilidades, de escândalos de corrupção, mas o povo tem uma grande oportunidade. A grande festa da democracia se dá no dia da eleição, que vai acontecer nesse domingo, dia 6 de outubro. E aqui, quero falar de uma forma imparcial, o que a gente sempre prega, né, Valmir? Que a gente tenha o voto consciente, que as pessoas escolham um candidato de forma consciente, que estude, que esteja convicto, independente de quem seja o candidato, mas que seja aquele candidato que vá nos representar aqui na Câmara Municipal, que vá atuar bem na Prefeitura, que vá fazer com que a gente gere emprego, renda, que a gente tenha melhores condições de saúde, que a gente tenha melhores condições no esporte e também na educação. Então, que Deus abençoe a cada um dos candidatos, independente de partido, porque tiveram coragem de colocar o seu nome à disposição, e que vença o melhor, aquele escolhido por Deus. Um forte abraço, até a próxima quarta-feira. Próximo vereador, Luiz Flávio, PT.